era feita só para cuidar do lar, feita para cuidar das crianças, feita para ser bonita, porque ela tinha uma obrigação de estar sempre bonita e sempre bem-humorada para esse marido. Inclusive, retomando a questão do decálogo dos padres, né, que a gente falou há pouco tempo atrás, tinha isso, né, que a mulher ela era responsável pela duração de um casamento, ela era responsável por aquele casamento ser feliz. E uma das coisas que se dizia que ela tinha que seguir era exatamente isso, se manter bela e se manter paciente, se manter resiliente para aquele marido. E qualquer grito de liberdade contra isso seria uma afronta social. Era essa cobrança que se tinha da mulher naquela sociedade, né? E essa era a pouca cidadania, entre aspas, que ela tinha acesso, né? Então, com a lei do divórcio, essa questão da cidadania feminina começou a ficar mais latente. As discussões no Senado, enfim, começaram a ficar mais latentes, porque a gente tinha, além de uma Constituição nova, a gente tinha essa realidade de que agora, socialmente, poderia aparecer, e começava a aparecer, a figura da mulher divorciada, que teria que levar aquela família sozinha ou lutando anos a fio por alimentos não condizentes com as necessidades dos próprios filhos, né? E tomando essa figura central e as discussões das autoras que começaram a escrever em jornais e editar artigos científicos ou até obras mais densas, o legal é a gente descobrir que já em 1912, ou seja, muito pouco tempo depois da lei do divórcio, uma autora do Sul chamada Andradina de Andrade, ela escreveu um livro sobre isso, retratando a sociedade de Porto Alegre daquela época. Ela fala sobre o divórcio, e sobre o divórcio não como uma coisa ruim para a sociedade, mas como uma medida de felicidade das pessoas. Porque se manter num casamento que já não tinha o amor ou o respeito, ou a vontade de se continuar com aquilo, era uma família imposta muito a ferro e fogo, né? Sem felicidade, sem garantia de desenvolvimento saudável dos próprios filhos, né? Então, o divórcio começou a aparecer como uma solução de felicidade para aquela sociedade, de cada um poder seguir a sua vida com liberdade e com tranquilidade, né? Mas aí, voltando um pouco antes da edição do livro, entre 1891, que quando o decreto foi editado, e até mais ou menos 1907, 1908, que foi a pesquisa, a gente viu que os jornais se posicionaram de várias formas sobre a questão, né? Os jornais, obviamente, são definidos, né? São separados em seções diferentes, e algumas são escritas por leitores, né? Cartas de leitores, ou fazendo consulta, enfim, ou alguma discussão que se trazia de dentro do Senado para a sociedade saber quais eram as leis que estavam sendo discutidas e tal. E aí tinha a reprodução da fala dos senadores, dos legisladores, né, dos responsáveis pelas edições das leis da época. E também tem as sessões normais de se trazer os exemplos da Europa, que muito o Brasil se espelhava ainda, né, nos exemplos de europeus e americanos de lei e de comportamento. E as sessões eram muito divergentes da forma de se tratar a lei do divórcio e o impacto dela na sociedade. Até o nome do livro vem de uma fala de um legislador, né, que ele dizia que o divórcio era uma questão de uma balbúrdia social, né, que ia criar um descompasso social muito grande, porque ele era a prova da falência da família e a prova da falência do próprio Estado, né, enquanto família, micro-organismo da sociedade. E aí a fala dele é muito emblemática e muito até assustadora, porque ele dizia que uma tela manchada, que seria a mulher divorciada, valia muito menos do que uma tela em branco, que seria a mulher virgem, né, a mulher casta, que ainda não teria nenhum tipo de experiência em casamento. A fala chega a ser assim, até bem triste, porque ele diz que uma mulher divorciada, se não fez um marido feliz, não faria o segundo. Então foi o que me chamou muito a atenção e até traz o nome do livro por esse motivo, né? É uma das falas mais emblemáticas no sentido de se cobrar da mulher um posicionamento, de se cobrar da mulher mais aquela necessidade de se calar novamente, mesmo a lei garantindo que o divórcio seria possível, embora, repetimos, né, sem a quebra do vínculo conjugal. Então, era esse discurso que se tinha nos bancos, né, dos legisladores, né? E uma carta de uma leitora
falava justamente sobre isso, comentando um crime que tinha sido cometido por um marido contra uma esposa, um crime sexual, que foi retratado no jornal no dia anterior. Ela fala sobre isso. Ela até assina como uma grande infeliz. A assinatura vem dito isso, né? Uma grande infeliz, porque ela disse que ela se via como uma pária realmente social, né? Era uma pessoa que já tinha um casamento cadáver, mas que ainda tinha que sorrir, ainda tinha que manter aquele casamento por imposições sociais, e que sozinha, se ela pede o auxílio ao Senado, né? Ela pede o auxílio aos senadores para encamparem a ideia e para evoluírem para a edição de uma lei que permitisse a quebra do vínculo, né? A fala dela é bem essa. Mas ela diz que sozinha ela não teria voz. Ela retrata isso, ela pede ajuda aos legisladores da época, né? E a resposta que veio, uma das ponderações foi essa, de que a tela manchada ela valia muito menos do que a tela em branco, para a gente ver que ainda se tinha muito preconceito sobre como essa mulher divorciada seria aceita e quais os papéis sociais que ela tinha. E nenhuma discussão, isso é um ponto importante e muito assustador até da pesquisa, de que nenhuma fala nos jornais, né, a imprensa em geral, foi feita em relação à questão financeira dessa mulher divorciada.